Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao The Mate Show. Novamente estamos com um novo episódio e hoje eu juro pra vocês que não é um trocadilho. Eu juro pra vocês que não é um codinome, mas eu tô aqui com ela, a doutora Gabriela Amor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui, tô bem animada. Massa. Então, seguinte, vamos lá. Hoje nós vamos falar bastante sobre relacionamentos. Isso é mais louco ainda. Por isso que eu falei que não era um trocadilho nem um codinome. Ela é terapeuta de relacionamentos, terapeuta de casais, fala sobre sexualidade. E nós vamos falar sobre tudo isso hoje, com bastante saúde, né? Com bastante parte prática, né? Porque nossa conversa também não é tão longa quanto a gente gostaria. Mas eu acho que vai ser muito bom. Primeiro de tudo, assim, mas bem breve pra gente também não perder tempo nisso. Eu gostaria que você falasse de você como pessoa, mas também de você como a escolha da tua profissão, que eu acho que deve ter sido muito engraçado pra você mesmo notar que você era, tipo, vocacionada a trabalhar com amores, se chamando Gabriela Amor. Eu gostaria de saber Legal. disso, que é uma pergunta minha mesmo. Legal. Você sabe que foi uma trajetória muito natural, assim. Quando eu escolhi psicologia, a princípio, esse não era o meu foco, não era o meu interesse principal. Eu comecei psicologia como acho que muita gente acaba gostando e se interessando, assim, quando a gente é mais novinho, vendo, filme policial, sabe, essas coisas de perícia e tal, e achando tudo o máximo. E aí eu entrei meio com essa cabeça e eu vi em poucos minutos que aquela não era realidade, assim, né? Então, dentro da faculdade, eu permeei várias áreas, assim, eu fui uma pessoa que experimentei bastante durante esse período. E aí, eu comecei a estudar mais gênero e orientação sexual, principalmente. Fiz algumas pesquisas na época, fiz alguns estágios e tal. E aí, vi que aquele era um nicho que eu gostava muito, muito, muito de trabalhar. Eu me formei, tive um início de carreira um pouco mais abrangente, assim, não era tão nichado quanto é hoje, né? Então, eu também permeei por algumas áreas, mas sempre com um viés de clínica, assim. E aí, depois de um tempo, eu fui naturalmente retornando para esse nicho um pouco maior. E, na verdade, não retornando, porque eu nunca saí dele, mas dando uma ênfase maior mesmo, né? Quando você acaba de se formar, você não tem toda essa liberdade para já nichar o trabalho, Claro. assim, né? Então, você vai fazendo isso aos poucos. E eu fui cada vez mais me encontrando nisso, assim. E é engraçado, porque eu lembro que um tempo atrás o meu sogro e a minha sogra falaram assim, não, porque você tem que usar o teu sobrenome e tal, ele tem que ser o nome do teu negócio. E eu falava, gente, que coisa jacu. Você achava uma coisa Não mais vou fazer brega. isso. Fala assim, gente, isso é o ó, eu não vou fazer isso. Sim, as pessoas não vão saber que esse é meu nome de verdade e vão achar que eu tô me auto-intitulando doutora do amor, assim, eu sabe? sei tudo sobre amor, é isso que eu faço. Exatamente. Mas aí a coisa foi acontecendo, e daí eu dei uma chance pra essa ideia. E no fim das contas é muito natural, assim. Hoje eu gosto muito, não me enxergo mais sem essa identidade associada. Cara, assim, é muito sabe? massa. E eu vou contar agora uma confissão. Primeira vez que eu salvei o seu nome no meu celular, o que acontece? Eu fui colocar Gabi Amor. Sim. Só que eu falei, cara, eu talvez não tenha contado pra minha esposa de que eu Sim. estou trabalhando com uma pessoa que se chama Amor no final. Sim. Só que daí eu não sabia que era o seu sobrenome. Ah, Só que eu não achei que fosse, tipo, essa parada, tipo, de se intitular também. Eu não achei nada disso. Eu só achei que talvez fosse um apelido, alguma coisa, Entendi. um diminutivo pra algo, uma ideia. Aham. E aí, o seu nome era Gabi Amor e entre parênteses, apelido dela. Esse era o nome, o você seu nome no colocou o apelido contato. dela. Esse era o nome do contato. O apelido Meu dela. Deus do Era céu. isso, era isso. E aí, agora, Muito bom. ó, pra não mentir. Agora, olha aqui, ó. Eu vou mostrar isso, cara. Se pegar na câmera depois é melhor, ó. Deixa eu ver. É o nome dela. Muito bom. Eu não sei se vai Bom pegar. saber, tá? Se eu botar na minha cara, ele pega? Ah, não vai pegar. Mas tá escrito Gabriela Amor, psicóloga, é o nome dela. É isso que tá escrito no meu celular. Pra Eu falei, não ter cara, confusão não nenhuma vamos, na não vamos notificação. gerar, não vamos gerar nenhum Total, problema, totalmente. né? E obviamente, daí eu avisei a minha esposa, falei, olha, não é nada, eu sou conversando. Mas assim, cara, eu realmente acho isso muito legal. Obrigada. Porque você trabalha muito com marca pessoal também, né? Sim. Tipo, cara, é uma coisa que funciona muito, claro. Eu gosto de pensar pelo lado comercial, por questão do marketing. Claro. Mas é uma coisa legal você, igual você falou, né? Você não se vê separada mais disso. E eu acho muito massa quando a gente encontra uma coisa
que faz parte de nós, assim, sabe? E é um privilégio, né? Você trabalhar com aquilo que você ama é um privilégio, né, cara? É um privilégio. Acho que é para poucos, assim, a gente tem que aproveitar isso, né? E realmente é uma área que eu gosto muito e que eu vejo muito propósito, assim, sabe? Show. Porque quando a gente fala de relacionamentos, a gente fala principalmente de sexualidade, primeiro, que ainda é um assunto muito tabu, mas aonde não é tanto tabu, tem muita fake news, tem muita lorotinha, tem muita coisa que é difundida de forma, assim, grotesca, sendo bem honesta. E eu acho que a gente precisa muito trazer, né? Trazer evidências, trazer aspectos mais científicos, assim mesmo, da prática. Legal você falar essa questão da parte científica disso, e daí já entrando no tema que eu queria entrar, a gente acha, né, como ser humano, e tudo bem, tem muitas coisas que acontecem dessa forma, que você vai nesse relacionamento. Toda hora que eu falar relacionamento, a gente vai trazer pra essa questão de casal, digamos assim, mas serve pra qualquer relacionamento. Claro. Tudo é muito empírico, né? Sim. Só que o problema é isso, não é tudo que é muito empírico, né? Tipo, sim, eu vou conhecer a minha esposa na minha vida. Eu nunca vou terminar de conhecer ela, é na minha vida inteira. Mas tem muitas coisas científicas por trás disso. Então, eu gostaria que você falasse dessa questão da ciência, porque eu vejo que, na minha relação até, o corpo, ele reflete muita coisa da comunicação, ele reflete muita coisa do relacionamento, sabe? Cara, tem vezes que eu olho pra minha esposa, eu sei, e isso que a gente tá casado há pouco tempo, mas eu sei que tem algo que tá incomodando ela, mas também sei que se eu perguntar, ela pode falar nada, e aí tudo bem, eu vou ter que perguntar no dia seguinte, sabe? Tipo, e esses entendimentos, todo mundo sabe disso, mas tem ciência por trás. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação, assim, do seu trabalho. Legal. Então, assim, eu sigo uma linha epistemológica, basicamente, assim, que vem da epistemologia comportamental, fazendo um resumão, assim, da ópera. E existe, dentro da análise do comportamento, que é essa linha que eu sigo, uma série de ondas, assim. Então, foram de tendências de pesquisa, de estudos, que demarcaram períodos, assim, né? E a gente está num período que a gente está na terceira onda da análise do comportamento e que, basicamente, tem as tecnologias contextuais, assim, a forma que a gente aplica, que a gente entende a clínica analítico-comportamental atualmente. Isso vem de uma tradição de pesquisa científica, assim, muito, muito, muito antiga. Ela nasceu de um lugar de pesquisa científica. A gente faz, inclusive, principalmente nessa área de relacionamentos, a gente faz muito experimento, assim, também, né? E aí, existem as terapias contextuais que eu utilizo, e existe dentro delas uma terapia contextual que foi desenvolvida para casais, assim. Então, ela é utilizada por nós, assim, do meio em relacionamentos. Ela tem evidências muito, muito significativas. E existe, para além disso, um método que também foi desenvolvido que conversa muito bem com essa teoria, que é o método Gottman. O Gottman é um casal que desenvolveu, assim, esse método dentro de um laboratório. Eles têm um laboratório que chama Love Lab, inclusive, nos Estados Unidos. E eles produzem há muitas décadas pesquisas com casais mesmo. Então, eles têm estudos mais curtos, eles têm estudos longitudinais que avaliam os casais ao longo do tempo. E eles utilizam isso em vários estudos, um laboratório apartamento, que eles basicamente colocam os casais ali com vários marcadores, assim. Então, eles têm marcadores para avaliar vários sintomas físicos, assim, endocrinológicos, de batimento cardíaco, etc. E aí, eles conseguem fazer uma identificação do que acontece com o casal quando determinado evento opera. Então, assim, o casal tá brigando. O que está acontecendo ali com eles internamente? O que eles estão sentindo? Paralelamente, não ainda estabelecendo uma correlação de determinação, mas paralelamente, o que eles estão fazendo enquanto eles estão sentindo e vivendo isso? A longo prazo, esses casais, eles permanecem juntos, eles se separam, ou eles permanecem juntos, mas com um sucesso não tão bom na relação. Então, eles conseguem fazer essa associação de
o que eles estão vivendo aqui, como que isso determina e prevê, inclusive, o restante da relação, assim. Eles trazem um conceito de flooding, que é basicamente, assim, uma enxurrada, uma enchente, assim, né? Sendo uma metafórica, né? De sentimentos e sensações físicas, principalmente, assim, né? Então, é um estado em que a pessoa tá marcada por vários sintomas, mas especialmente um batimento cardíaco que ultrapassa 100 batimentos por minuto, assim. E eles identificam que esse estado de flooding, que acontece geralmente em conflitos em casais de alto conflito, isso reduz a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade atencional, isso reduz a nossa efetividade na nossa comunicação e em todo o restante ali naquele momento. E isso estabelece e fortalece um conceito que essa pessoa tem sobre a sua parceria, que influencia no próximo conflito e nas próximas interações também não conflituosas. Então, eles estabelecem essa relação do que está acontecendo aqui no conflito e o quanto isso, sim, determina e prevê a probabilidade desse casal conseguir ter um sucesso, de conseguir se relacionar bem e conseguir se relacionar melhor ao longo do tempo, e deles terem uma probabilidade mais aumentada de divórcio, de separação, ou não de divórcio, mas de ter um relacionamento muito difícil, assim, né, com o tempo. Tá, isso é muito louco, isso é muito louco. Eu gostei muito dessa questão, porque... Não, é verdade, porque você vai falando e explicando as pesquisas científicas e métodos e laboratório... E aí, tipo assim, automaticamente eu vou pensando e lembrando de coisas. Eu falo, exatamente. E é isso que acontece. Quando acontece um caso de alto conflito, isso faz com que eu não consiga falar o que eu quero falar, ou eu não escute o que ela tá querendo me dizer, ou eu reforce um conceito, tipo, ela é assim mesmo, eu não vou falar nada, e isso é um problema porque na próxima vez vai acontecer de novo, obviamente. Então, cara, isso é muito louco, isso é muito louco. E como é que é pra você lidar com essas questões... que na tua cabeça elas estão muito bem estabelecidas cientificamente, assim, vamos trazer desse sentido, mas na clínica, com o paciente, sabe? Porque, obviamente, você pode... Se eu fosse seu paciente, eu gostaria que você me explicasse o que você me explicou agora. Mas eu gostaria mais... que você me ajudasse a resolver o problema. Sim, tipo assim, você tem que trazer, sim, a parte teórica, técnica, mas você vai ter que tratar, tipo, de questões muito mais práticas ali naquele local, ainda mais se tratando de comportamental, né? Então, como que é essa transferência numa clínica, sabe? Como é que é isso? Então, assim, basicamente, na terapia de casal, tem várias coisas operando ao mesmo tempo, assim, né? Então, tem a relação do casal que tá acontecendo, tem a minha relação com um deles que tá acontecendo e tem a minha relação com o outro que tá acontecendo. E a gente utiliza de dois processos, assim, sendo bem... de uma forma bem resumida, dizendo de uma forma bem resumida. A gente usa um processo de modelação e um processo de modelagem. O processo de modelação basicamente significa que eu estou dando modelo. Então, assim, eu tô aqui falando com você, você tá sentindo nessa conversa comigo, por algo que eu tô dizendo, pelo contexto que a gente tá, seja lá as variáveis, assim, né, que estão influenciando nesse momento, você tá sentindo aqui coisas muito parecidas que você sente com a tua esposa, tá? E aí você tá agindo com ela, e eu preciso ficar atenta a isso, você tá agindo comigo, aliás, de uma forma muito parecida com que você age com ela. E aí eu consigo aqui, de uma forma direta, modelar o seu comportamento, então eu consigo fornecer consequências mais adequadas pro teu comportamento, pra gente não entrar no mesmo padrão de interação que você entra com ela, e ao mesmo tempo ela tá observando isso. Sim. E ela também consegue ter um modelo, opa, essa é uma alternativa. Então, isso eu ainda não tentei. Mesmo que ela não esteja percebendo que isso tá acontecendo, né? Que loucura. Tá, nossa, isso foi muito louco. mas é real, é real. E bem o que você falou, né? Isso acontece sem a gente perceber e lógico, né? Às vezes, infelizmente, sem um profissional, né? Sim. Tipo, cara, o jeito que está... Eu e a minha esposa, nós estamos conversando com um amigo, com a mãe, com a sogra... Isso acontece, né? Sim. Isso acontece nas conversas. Mas, claro, daí sem embasamento teórico e científico nenhum. Mas essa transferência, ela deve ser muito difícil, né? E eu acho que, tipo assim, é lógico, né? Você tem toda a questão do sigilo, mas ou é uma coisa meio cinematográfica, mas deve acontecer meio que uns problemas durante esse período, né? Porque é normal, né? E às vezes é meio que instigado a fazer isso ou não.
Tipo assim, não tô tratando você como vilã. Mas assim, tem algumas coisas que você tem que dar acionar um gatilho pra ver qual que é essa resposta, né? Eu acho que sim, né? A gente não faz isso muitas vezes de uma forma, ruim, assim, né? De vou armar o barraco aqui, né? Mas muitas vezes a gente precisa fazer algo que a gente chama na clínica de ser evocativo, assim. Então, a gente precisa evocar determinado sentimento e não de uma forma manipulativa, mas de uma forma que existem assuntos, por exemplo, que precisam ser tratados. E muitas vezes o que os casais fazem é fugir desse assunto. Você precisa ser a pessoa que vai lá e fala: não, mas a gente vai olhar para isso. Porque a gente precisa fazer isso. Isso vai evocar uma série de sentimentos neles. E aí, naturalmente, esse processo vai acontecer. Então, dificilmente a gente, de forma quase não natural, assim, isso não vai acontecer em algum momento. Assim, eles vão fazer isso. Acho que o ponto do terapeuta a gente precisa ser evocativo, sim, mas além de tudo, a gente precisa estar muito atento, porque isso vai acontecer e se a gente perde essa oportunidade, a gente perdeu uma oportunidade riquíssima de intervenção. O grande desafio, não só na terapia de casal, mas na terapia de modo geral, é a gente não ficar só atento ao que ele está falando, o que o cliente está falando, mas entender como ele tá agindo ali e o quanto isso é parecido com o que acontece na vida dele, assim. Pra gente conseguir fazer uma intervenção direta que tende a ser muito mais efetiva, assim. Né? Claro, porque daí sim há uma aplicação prática na vida do casal, né? Em off, digamos assim, né? Exato. E nesse contexto de intervenções, terapia, está na clínica, tem todo esse processo, tem muitas variáveis, quão difícil é você entrar no tabu da sexualidade? Sabe, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão que é um tabu, tanto nós conversarmos sobre isso, mas muito o casal conversar sobre isso, ou você conversar sobre isso diante de um casal que não gosta de conversar sobre isso, entendeu? São vários problemas aqui. Tá. Primeiro de tudo, sempre... Eu tenho um instituto, né? Você sabe, o Instituto Amor. Ele é uma instituição que eu fundei justamente com o propósito de trazer uma naturalização maior para esse tipo de tópico, para esse tipo de tratamento, de acompanhamento que tem a ver com relacionamentos, com sexualidade, porque muitas vezes as pessoas se sentem inibidas a procurar esse tipo de coisa e todo mundo tem alguma questão, algum desconforto, alguma insegurança associada a relacionamentos ou a sexualidade. É difícil alguém que não tenha, assim, né? Que pelo menos perpasse em algum momento da vida por essas áreas. Então, a ideia é a gente conseguir ampliar isso de fato e além de fornecer tratamentos especializados, um dos meus principais propósitos com o Instituto é formar profissionais para que eles se sintam aptos o suficiente para fazer isso. Porque eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Para mim, é muito natural e já é protocolar, inclusive, principalmente com casais, fazer essa investigação já de início, de como é que é a vida sexual deles, atenta a essas variáveis mesmo, de perceber o quanto isso é confortável para o casal, o que eles têm de valores, o que eles têm de regras e até de crenças, enfim, de várias formas, crenças sociais, religiosas, o que eles pensam com relação a isso. Mas, para mim, isso é muito natural, é muito tranquilo, não tem nada aversivo para mim em falar sobre isso. O problema é que para muitos terapeutas tem. Então, muitos terapeutas têm medo, tem vergonha de fazer essa primeira pergunta de e aí, como é que é a vida sexual de vocês? Sem eles terem trazido essa pauta. E aí, o que acontece? O terapeuta não quer trazer sem o cliente trazer. O cliente não quer trazer porque o terapeuta não trouxe e ele vai ficar envergonhado de trazer, né? Ou vai ficar envergonhado e com receio de falar para um terapeuta na frente da sua parceria que isso é um problema para ele, sendo que ele nem consegue conversar com a parceria dele sobre isso, né? Então, assim, é um grande... Então, essa responsabilidade é nossa, enquanto profissional, sabe? E a gente realmente precisa estar atento a isso também para não sair... assim, colocando um monte de regra também, um monte de... não, porque isso é benéfico, é importante, vamos lá, vamos abrir tudo, vamos falar sobre tudo. E, às vezes, o casal ainda não tá pronto para isso também, né? Então, a gente precisa
começar a naturalizar algumas coisas sem perder de vista a análise que a gente tá fazendo daquele caso, assim, né? Sim. Você não pode banalizar o assunto também, Isso, né? exato. Você tá lidando, assim, tem que ser natural falar? Sim. Sim, Só que é uma coisa íntima. sim. Então você não pode banalizar aquilo que é íntimo, sabe? Não, exato. E, de novo, né? Eu acho que o que você falou foi muito legal. Independente o que você creia sobre isso. Aham. Né? Tem gente que tem uma vertente religiosa que daí tem umas crenças. Tem Sim. gente que não tem nenhuma e daí tem outras crenças sobre o sexo. Mas para ambas as pessoas é íntimo, Sim, né? exato. Depende da maneira que se produz aquilo, ele é íntimo, Aham. então você precisa tomar muito cuidado. E assim, nesse cuidado, tipo assim, o que você vê, igual você falou no começo, assim, principalmente nas redes sociais, o que você vê nas redes sociais que é muito, muito prejudicial para todos esses tópicos, né? Talvez alguns estigmas, alguns padrões. Tipo, se você não faz isso, é porque você não ama a pessoa. Sabe? Sei lá, tô chutando aqui porque eu não vejo esse. Mas você que provavelmente consome esses conteúdos, Sim. o que você vê hoje que tipo, é muito prejudicial, que daí, através do Instituto Amor, você também consegue preparar o profissional para que ele não caia nessa e ele vá pro lado científico, prático da coisa. Tá. Nossa, você perguntou isso e várias abas abriram na minha cabeça. Tá bom. Eu acho que tem várias Vamos coisas, nelas. assim. Mas, primeiro de tudo, que eu acho que é o principal, que né, imagino que muita gente que está assistindo aqui saiba e já tenha pensado nisso também, mas que é aquele famoso estereótipo, assim, de gênero, que vem muito dessa linha atual de red pill, sabe? Essa coisa bem... E chega a dar um arrepio, né? Isso vem de uma generalização sem embasamento nenhum, sem fundamento nenhum. É um movimento muito prejudicial. O grande problema é que a gente aqui tem esse consenso de que isso é muito ruim. Mas se a gente olha para escolas hoje, a gente olha para crianças, adolescentes, a gente vê eles, estou falando da escola porque a gente os vê conversando, né, vendo as coisas juntos e tal. Assim, várias crianças e vários adolescentes realmente consumindo, aderindo, entendendo que aquilo é um movimento que faz sentido, assim, né? E aí se criando uma geração em cima de uma disseminação de conteúdo que não só não faz sentido, mas é muito prejudicial, né? Então, esse é um primeiro ponto, assim, acho que não dá pra gente frisar mais, assim, né? O quanto é muito péssimo, assim, esse tipo de conteúdo. Mas acho que outras coisas também, assim, que vêm de uma boa intenção, mas que muitas vezes não tem uma prática muito boa, assim. Tá. Então, por exemplo, conteúdos que são sobre sexualidade, que naturalizam o assunto, que são muito bacanas, mas que focam muito de forma indireta, tem esse efeito de falar do quanto a mulher que é heterossexual precisa fazer determinadas coisas para Entendi. manter o cara. E não é nem com esse discurso, assim, é ensinando algumas coisas, mas que tem tanto esse foco de que o papel tá sempre na mulher de fazer isso. Tem várias páginas, né, que ensinam Entendi. mulheres a fazerem coisas. Uhum. Dificilmente tem tantas páginas, assim, que ensinam homens a fazerem coisas para agradar as esposas, Perfeito. né? Pensando aqui nesse recorte Perfeito. heterossexual, né? E mais ainda, se a gente olha para um recorte fora da heteronormatividade, também não existem muitas páginas, muitos conteúdos sobre, assim, né? Sobre um agradar o outro. Então, esse é um ponto delicado, porque reforça, assim, esse estigma social e cultural de que a mulher é responsável por fazer o marido feliz naquele contexto e que se não fizer, pode correr um risco a relação até, né? Até porque você joga a culpa nela, né? E não nele. Isso, exato. A culpa, a Se tiver responsabilidade, um né? problema fora do relacionamento, foi porque a mulher não satisfez o homem e não o inverso. Isso, É exato. basicamente isso. Exato. Olha que beleza. Maravilha, né? Enfim, então, beleza. Então, o primeiro problema é um problema mais amplo, né? Porque essa questão, sei lá, do movimento Red Pill e da machosfera, Sim. ele é mais amplo. É. E o outro, ele é mais específico, porque são boas intenções que não são feitas da melhor maneira e Isso. acaba reforçando Aham, esse estigma. exato. Tá, beleza.
Nossa, corri ali. Tá, beleza. Então, assim, você como terapeuta, você como Instituto Amor, o que você pode, o que você faz e o que você pode fazer pelos profissionais não caírem nessa, esse é o primeiro, e segundo, combaterem também, né? Porque faz parte do trabalho, né? Você combater isso, isso tem que ser dito. Totalmente. Como que funciona isso no Instituto Amor? Pensando no ponto de formação mesmo dos profissionais, a gente tem uma série de cursos, de supervisões que a gente oferece justamente para eles, saberem o básico da sexologia, de como as coisas funcionam, da aplicabilidade disso na nossa prática clínica. Então, assim, desde disfunções até aspectos de prazer, até na implicação da sexualidade nos relacionamentos, do falar sobre a sexualidade na terapia de casal, de aspectos de orientação sexual, de gênero. Então, tudo isso que tem a ver com sexualidade, sexologia e a prática clínica, a gente oferece, né, cursos e formações e outros materiais para que esses profissionais tenham aonde buscar de uma forma segura e confiável para que eles não precisem cair na armadilha da internet. Porque o ponto é, como já socialmente a gente não fala tanto sobre, cientificamente a gente também não produz tanto sobre, né? A gente também precisa pensar que é um assunto tabu, que a gente não produz muito sobre. Então, esse é um ponto importante. E aí, aqui a gente também a gente produz conhecimento também, né? Consequentemente. Então, a gente faz a formação profissional e a gente também desenvolve artigos científicos, a gente também produz ciência para fomentar esse conhecimento. Então, todo esse trâmite aqui de preparo profissional e de abertura social para que as pessoas também possam tratar dessas pautas, a gente faz aqui desde o começo até o final. Então, a gente produz conhecimento, forma os profissionais e aí a gente oferece os tratamentos dentro da nossa equipe e prepara os profissionais para também oferecerem esses tratamentos fora daqui. Assim. Tá, beleza. Então, é basicamente um fluxo completo, né? Porque você lida tanto com o profissional, mas também lida com o final, que é o paciente. Então, assim... Putz, é um projeto muito massa, cara. E, bom, voltando às questões de tabu, eu acho que se um dia a gente conseguir com que essas produções, esses debates, essas pesquisas furassem um pouco da bolha também, eu acho que isso ia ser muito... Não, tenho certeza que isso ia ser muito benéfico, cara, pra sociedade. Porque lá o que você falou, por exemplo, do movimento Red Pill, aquele cujo dito, ele tava com 2 milhões de seguidores. Sim. 2 milhões de seguidores com aquilo que ele tava falando. Sim. Isso em 2026. Tipo, não era em 1920, né? Que um ser resolveu falar coisas absurdas na Alemanha. Foi em 2026, sabe? Tipo assim, isso é muito louco, cara. Porque não é questão de opinião, né? Não. Eu fico muito... Eu gosto de falar isso várias vezes quando o assunto é nessa extremidade, porque não é questão de opinião. Não. É questão de bondade e maldade, sabe? Isso. Tipo, mais ou menos, é uma coisa mais natural que opinião. E, então, assim, o trabalho de vocês é muito necessário, assim, né? Nesse sentido, porque ele acaba abrangendo muito mais do que ele realmente é. Né? Como o trabalho de todo psicólogo, eu acho, né? Todo terapeuta, ele sempre transpassa as paredes da clínica e das pessoas, assim. Com certeza. Bom, agora, acho que uma coisa que é específica, né? Como que daí você, como psicóloga, como terapeuta, vai lidar também com essas questões do relacionamento, agora um pouquinho mais específico falando da mulher, por causa das questões de hormônio. Aqui não quero ser eu o babaca que vou falar que só a mulher tem questões de hormônio. Sim, não, com certeza. Eu não quero ser visto como essa pessoa. Eu só estou falando que, biologicamente, e com estigmas também, é o que mais se fala. Então, eu acredito que também seja o que é mais interessante falarmos. Mas, claro, se você quiser falar sobre a questão do homem também, eu acho que é super importante. Mas eu queria entender isso porque é uma coisa que aí... Vou falar de mim, para não falar de mulher, porque não tenho como fazer isso. O meu estado emocional, hormonal, que envolve, sei lá... meus hormônios naturais, mas envolve a minha alimentação, envolve um monte de coisa,
eles acabam me ajudando ou prejudicando no meu relacionamento com a minha mulher. Sim. É isso que eu quero dizer aqui. Aham. Como é que você, como terapeuta, analisa essas coisas, quais são os embasamentos e como que você também lida com isso na clínica? Porque você tem que falar, ó, veja bem, agora não é o momento, ou agora é o momento, eu não sei. Aham. É interessante isso, porque de fato existe uma influência e uma implicação importante, né? Aspectos hormonais no nosso comportamento, na forma que a gente se sente, na forma que a gente age, que a gente tem disposição, vontade para fazer as coisas. E essa é uma análise importantíssima de se fazer, assim. Então, eu, enquanto terapeuta, principalmente quando chegam questões de sexualidade ou até relacionais mesmo, a princípio sem aspectos de sexualidade, eu geralmente gosto, quando é possível, fazer uma avaliação, um check-upzão geral, assim. Então, eu encaminho para alguns profissionais que vão fazer essa análise e a gente vai conseguir entender se a gente tá indo a favor ou contra, né, da maré que o corpo mesmo está produzindo. Né? Exatamente. Porque, às vezes, qual que é a questão? O nosso comportamento não é determinado só por um aspecto. Então, dificilmente, você vai falar assim, a minha esposa brigou comigo porque ela está de TPM. Importantíssima essa frase também. Discuti com um amigo meu esses dias por causa disso. É? Pode continuar. Pois é, porque eu falei que era loucura, ele falou que era certo. Mas enfim, continue. Mas assim, ó, veja que o brigar é um comportamento complexo que envolve várias ações diferentes, né? Então, assim, envolve o que eu senti, o que eu pensei, envolve um olhar sutil que a minha parceria fez pra mim quando eu disse aquilo, envolve a devolutiva que ele deu, envolve o que eu fiz na sequência. Então, é um arranjo muito complexo. E, com certeza, também tá sendo influenciado por outras coisas. Existem aspectos comportamentais que podem ou não se aflorar também por conta das questões hormonais, mas, para além disso, paralelamente, existem outros processos comportamentais acontecendo ali. Existem coisas muito simples, tipo, a pessoa dormiu bem? Não dormiu bem? Ela se alimentou bem? Não se alimentou bem? Como é que está sendo o restante do dia dela até chegar nesse momento? Que outras situações conflituosas vocês viveram recentemente e, que nem a gente estava falando, né, da associação conceitual, que conceitos ela tem tido sobre você nesse tipo de situação? Então, assim, é tão complexo. Então, os hormônios influenciam, mas eles não determinam. Isso é uma coisa importantíssima. Legal, show de bola. E quando a gente pensa na sexualidade, agora mudando um pouquinho o foco, assim, para homens, a gente tem muito essa lógica de que testosterona é igual a libido. Nossa, né? Sim. E assim, sendo bem sincera, o buraco é bem mais embaixo, assim. E na verdade, a testosterona, ela tem uma relação. Para mulheres, não, tá? Para mulheres não existe evidência nenhuma de que a testosterona influencia numa melhora significativa da libido sem efeitos colaterais, porque existem muitos efeitos colaterais. Legal. E considerando que o homem tem um grau de referência ali, uma tabela de referência muito maior, muito mais, não é muito maior, é muito mais certa mesmo, assim. Tá, entendi. Termos... Mais assertiva. Isso, Tá. existe uma referência numérica real para o homem, de nível de testosterona dentro do esperado, e para a mulher não. É muito diferente, a gente não tem esse dado exato. Então, se uma mulher chega e fala assim, eu tô com a testosterona alta, provavelmente algum médico passou uma análise um pouco equivocada. Porque como que você sabe se é alta se não existe uma referência, Isso. né? É alto em relação ao quê? Exato, exatamente. Não há um comparativo. Exato. E aí, para os homens, existe essa relação. No entanto, também não é a única coisa que importa. Tem a construção de desejo, tem o próprio estresse que passa no dia a dia, tem outros aspectos relacionais, se é uma pessoa que está se relacionando com alguém, como que tá o resto do relacionamento, estímulos ambientais mesmo, assim, sabe? Da casa mesmo. Existem coisas que influenciam que a gente nem percebe. Outros quadros de saúde que podem influenciar também. Alimentação, exercício físico. Tudo isso influencia de alguma forma. E mesmo quando a queda de libido está associada à testosterona, antes de ir direto
para uma reposição, para um tratamento, a gente precisa entender como estão os comportamentos, como está o padrão de comportamento dessa pessoa, por que a testosterona dela está mais baixa. Então, assim, ao invés de eu só medicar o problema, eu vou entender, tá, de novo, ela tá fazendo exercício, ela tá fazendo coisas que ajudam a manutenção e o fortalecimento, assim, o crescimento desse nível de testosterona. Então, é uma análise multifatorial que a gente tem que fazer, independentemente se é homem, se é mulher, enfim. Porque daí você tem, como todo profissional da saúde, deveria tratar da causa e não somente do sintoma. Exato. Né? E em casos extremos, tudo bem você medicar, mas é muito melhor você prevenir, né? Ou resolver na raiz do problema. Assim, né? Nossa, muito legal isso, porque é interessante, porque, bom, é bom vindo de uma profissional da área, porque é muito louco essas questões, esses estigmas, né? Muito. Masculino e de testosterona que ficam sendo repetidos. Que, por exemplo, eu não fui pesquisar, mas eu... Tipo assim, eu não tô me tratando aqui como uma pessoa muito inteligente e nem muito sensível, sabe? Tipo, na verdade, eu sou um nada. Mas eram frases que eu ficava, tipo... Não, pode crer. Só que daí eu ficava, tipo... Será mesmo que é isso? Tipo, né? Aquelas... Sei lá, aqueles programas absurdos. Dois flamenguistas contra 2 corintianos. Que daí um fala assim... Não, pra mim, a pessoa que faz isso, ela tem testosterona baixa. Daí eu olhava assim e falava assim... Tipo assim, se for isso, eu acho que eu vou ficar um pouco decepcionado. Tá ligado? Tipo, eu acho que não deve ser tão simples assim, tipo, sabe? Então, é legal escutar isso, porque, tipo, eu tenho uma dúvida correta sobre o assunto, sabe? Total. Porque é muito engraçado. Mas, assim, olha, a gente tratando toda essa questão do instituto, do teu trabalho, desses estigmas, desses padrões e dessas repetições... Um pouquinho de rede social também, que daí causa esse problema. Eu acho que o que na sua visão, assim, agora de uma maneira um pouco mais prática, são pensamentos genéricos, né? Óbvio que eu vou ter muita calma para usar nisso, porque cada caso é um caso, eu sei disso, mas são fatores mais genéricos ou padrões mais universais, se é que a gente pode utilizar esses termos, de comunicação assertiva num relacionamento. Sabe? É lógico que o que eu uso no meu relacionamento você pode não usar, e eu sei disso. Mas tem coisas também que são muito humanas, eu vejo. Aí, de novo, eu sou um idiota falando, mas eu vejo que são coisas humanas. Que não importa se você tem um parceiro, uma parceira, né? Eu acho que isso pouco importa, são coisas que são humanas. O que você vê como isso? Como coisas tão humanas a ponto de transcenderem o tipo, né? Digamos assim. Sim. Existe um arranjo específico que é um arranjo que a gente utiliza para entender o que está acontecendo ali com aquele casal. Que é uma coisa muito simples, na verdade, assim, que é uma análise de padrão de interação. Então, na verdade, independentemente do que você está fazendo, que está evocando determinado sentimento e está também antecedendo que a tua parceira se comporte de determinada forma, além disso, que é, como você falou, muito individual e específico, que depende da história de vocês e tal, também existe essa análise desse padrão de interação, que eu tô fazendo algo que tá geralmente antecedendo um comportamento teu. E daí esse, geralmente, também antecede um comportamento meu. E aí a gente estabelece um padrão de relação. Com esse padrão de relação estabelecido, a gente consegue olhar o que está acontecendo aqui. Porque, de verdade, mais do que pensar, essa pessoa aqui está certa, essa pessoa aqui está errada, o nosso objetivo, principalmente na terapia de casal, é entender o que compõe esse padrão de interação e aonde que a gente precisa quebrar esse ciclo. Geralmente, esse padrão de interação é mantido por algumas coisas que são aprendidas bem arbitrariamente, assim. Então, isso que é muito humano, da gente fazer interpretações sobre as coisas, por exemplo, né? Então, assim, vamos supor que eu derrubei meu celular e aí você falou, pô, de novo. Esse pô de novo não foi assertivo, mas como eu interpretei, ele me acha uma burra desastrada. Os sentimentos que eu tenho da tua fala não são sentimentos de quem ouviu pô de novo.
Não são uma frustração, uma irritação. São sentimentos de muita mágoa, porque eu acho que você me acha burra e desastrada. E você sempre achou isso de mim, e isso faz com que você não tenha admiração por mim, e aí o pensamento vai longe. Então, esse sentimento, concorda quando a gente pensa, nossa, a minha parceria me acha burra, e a minha parceria ficou irritada porque eu derrubei meu celular de novo, são sentimentos com pesos muito diferentes. Muito assim. diferente. Uhum. E aí, essa minha... a forma que eu me relaciono com esse nosso conflito, na verdade, influencia mais em como eu penso, como eu ajo, do que o conflito em si. É como se isso modificasse o ambiente. Então, o ambiente é o mesmo, mas na minha cabeça eu tenho certeza que você me chamou de burra. E aí isso vai me fazer responder de uma forma menos vulnerável, porque eu me senti atacada. E é isso que a gente faz enquanto ser humano. Ou a gente se esquiva, ou a gente contra-ataca, contra-controla. Então, eu tento pegar o controle da situação pra mim. Às vezes, não. Às vezes, a gente faz um caminho terceiro que é mais saudável, que é realmente ficar mais vulnerável, descrever o sentimento. Mas, muitas vezes, a gente vai pra esses dois polos, que é o que mantém uma briga, assim, né? Na verdade. Então, eu vou te atacar. Não, tudo bem, mas você deixou a chaleira ligada hoje de manhã. Né? E aí... a coisa vai para um caminho que a gente está aqui perdendo tempo falando da chaleira, disso, daquilo, e na verdade o problema é, eu derrubei meu celular e com a resposta que você me deu, eu senti que você me acha burra. Era sobre isso que a gente tinha que falar. O problema era esse. O problema era esse. Não era o celular, nem a chaleira, nem nada. Exato. Um exemplo muito simples, assim, que eu gosto de dar, é da louça suja. Então, muitos casais brigam sobre a louça suja na pia e tal, né? Isso a gente não briga, graças a Deus. Que bom, Nós temos outros ótimo. problemas, não vou falar que eu sou perfeito, mas essa a gente não briga. Mas esse, esse tá indo bem. Esse tá tudo top. Mas muitas vezes, muitos casais passam por isso, né? Uma pessoa se preocupa mais com isso e daí pede para que a outra lave a louça e daí essa pessoa não lava. E aí, essa primeira pessoa fica tentando aqui achar estratégias para a segunda pessoa lavar mais a louça e para entender que ela precisa que ela lave a louça. E a gente espera, né, que exista uma colaboração, uma cooperação numa relação. Então, é compreensível a chateação dessa pessoa A. No entanto, a chateação raramente é sobre o pedaço de pizza que ficou no prato, entende? É sobre a percepção de que eu tô pedindo e pedindo e pedindo pra minha parceria e ela não me escuta. E isso, na minha história, em relações em que eu não me senti escutada, geralmente eram relações que a pessoa não se importava comigo, que existia um grau de desamor, que eventualmente acabaram. Então, mesmo sem perceber ativamente, eu começo a fazer todos esses links, assim. Nossa. E aí eu olho pra aquela louça, pra aquele pedaço de pizza... E ao invés de eu ficar irritada e só me sentir, por exemplo, sobrecarregada, que é uma coisa super compreensível, né? De uma pessoa que tá assumindo ali todas as funções de casa, eu começo a fazer uma varredura de interpretações e sentimentos, só que eu não consigo me dar conta disso. Eu não percebo que isso tá acontecendo, porque tá tão incômodo, eu tô tão cansada disso, que eu vou lá e falo pra minha parceria, pô, você não me escuta. Não é possível, eu tô falando, pedindo 30 mil vezes, não é possível que você não seja capaz de pegar uma esponja e lavar a louça. E aí, ele vai falar, pô, mas tive um dia difícil no trabalho, você não consegue entender, e vão ficar 40 minutos... E daí já foi pro outro ponto, igual você acabou de dar um exemplo. Exato. Então, assim, o ponto é, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu tô sentindo que eu estou numa relação que essa pessoa não está me escutando, isso precisa ser conversado. E entende quando a gente fala de sentimento? Primeiro a gente precisa identificar, depois a gente precisa saber descrever. Mas quando eu falo que eu tô me sentindo sobrecarregada e que eu tô me sentindo triste, que eu tô com medo de estar numa relação com uma pessoa que não me escuta, essa descrição e essa comunicação é muito mais vulnerável do que se eu chego com os 2 pés no peito, só descrevendo a situação problema e apontando e criticando a pessoa e não a ação em si. Exato. E aí, quando a gente consegue assumir esse nível de vulnerabilidade, a probabilidade de ter uma empatia do outro lado é muito maior. Com essa empatia, essa pessoa também consegue manter esse mesmo nível de vulnerabilidade. A gente olha para um caminho que não é um contra o outro, são os 2 versus um problema. Eu tô com um problema legal. porque eu tô me sentindo sobrecarregada, porque eu tô magoada, porque eu sinto que
né, a pessoa não tá me escutando, ao mesmo tempo, essa pessoa tá aqui também, ela, sei lá, ela é esquecida, ela sei lá, uma série de fatores, ela não tá fazendo isso. Mas considerando que eu não tô atacando ela, eu tô de uma forma vulnerável descrevendo o que tá acontecendo de fato, talvez ela tenha um pouco mais de vontade de me ouvir. E aí a mudança aconteça de uma forma mais orgânica. E eu também consigo entender com essa conversa de que essa ação, ela pode continuar sendo um problema, o não lavar a louça. Mas ela talvez não represente para essa outra pessoa o que isso representa para mim. Então, não é porque ela não está lavando a louça que isso significa que ela não se importa comigo automaticamente. Essa é uma associação, foi uma associação que eu fiz com base na minha história. Perfeito. Entende? E aí, essa pessoa consegue me explicar todas as outras variáveis que influenciam o comportamento dela. E eu consigo ampliar minha visão e entender, talvez esteja tudo bem, assim, a gente consiga achar uma forma de se conectar e de se acertar, e de eu conseguir me sentir mais ajudada, mas pelo menos eu não vou mais ter a sensação de essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não me ama, essa pessoa não me ouve, ela não tá nem aí pro que é importante pra mim, assim. É muito louco isso, né, cara? Porque daí sim, você acabou de falar coisas que qualquer pessoa pode se identificar, né? Qualquer pessoa que tá escutando isso aqui pode se identificar, mas é claro, na casa daquela pessoa vai ser uma coisa diferente que ela se identificou, né? Tipo, ela lembrou de outro problema, entendeu? E é muito louco, assim, eu falo por mim, mas também sei que alguém pode se identificar pelo que eu vou falar. Eu sou um cara que, às vezes eu não pareço isso, mas eu sou muito metódico. Então, eu tenho um vício que para muitas coisas é boa, mas para outras coisas é péssimo, e para relacionamento às vezes é péssimo, que é resolver o problema rapidamente. Assim, de novo, né? Foi da maneira que eu fui criado, eu fui atleta. Então, assim, quando você é atleta, ninguém pergunta, tipo, mano, por que você fez isso? Não, é tipo, mano, você tem que melhorar. E é agora. Você vai fazer certo agora. Não vou te explicar o porquê, nem quando, nem como. É já. E tá feito e é isso. Então, eu aprendi isso, tento melhorar, mas aqui é uma vulnerabilidade. Esse é meu erro. Tipo, tá, por que você não lavou a garrafa? Tá, me dá essa garrafa aqui, então. Eu não vou conversar com você sobre isso. O teu problema não é a garrafa? Eu vou resolver isso aqui. Aí eu resolvo, lavo, tá pronto, tá aqui, ó. Pronto, parabéns. E vou embora, viro as costas e vou trabalhar. Então, assim, eu acho que alguém também pode se identificar com isso, porque o que no meu trabalho pode ser uma coisa que me facilite muito, no meu relacionamento é uma coisa que às vezes me prejudica muito, né? Tipo assim, então são esses padrões de conceito que daí, tipo... Eu fiz o que você não falou. Tipo, eu não interpretei aquela reclamação dela como algum problemão. Só que eu também não levei em consideração a reclamação dela. Tipo, né, eu fiz o outro lado, eu fiz o contrário. Tipo, eu não fiquei tipo, nossa, ela não sabe o que eu... Não, eu só peguei e falei, tá, então beleza, então, chega. Sabe, tipo, eu fiz o inverso. E é tão ruim quanto, né? Porque você também não resolve problema nenhum fazendo isso. Né? Sim. O importante, assim, eu sempre digo, a gente ficar atento, assim, sabe? Mais do que sair conversando sobre tudo. A conversa é importante, mas a gente muitas vezes dá muita ênfase pra conversa também. Às vezes, ela vai ajudar, às vezes ela vai provocar essa conexão, inclusive, mas muitas vezes essa atenção é só pra gente se dar conta das coisas também. Então, eu tô saindo, dá a garrafa aqui. Tudo bem, talvez vocês não tenham tempo pra sentar e ficar ali conversando sobre o que você pegar a garrafa dessa forma provocou. Mas, talvez essa tensão de eu funciono dessa forma e ela não, talvez ela tenha ficado chateada com isso, já resolve, porque talvez isso influencie em como você vai se comportar com ela depois. Uma mensagenzinha de, e daí, amor, como é que tá teu dia, né? Como é que estão as coisas aí? Sei lá, uma descrição, assim, uma expressão de amor um pouco mais espontânea, né? Te amo, tá? Veja, você não tá necessariamente voltando no assunto e conversando sobre o problema que pode ter acontecido, mas você identificou que algo que não é sensível pra você pode ter sido pra ela e você tentou ser um pouco mais amoroso naquele momento, que facilita a conexão de vocês. E assim. daí, dali em diante, as coisas podem caminhar pra outra jornada. Né? Exato. Nossa, isso é muito massa, muito massa. Então, assim, acho que a gente aqui viu bastante coisa, né? Tanto do teu trabalho, do teu instituto, das práticas também, que eu acho que isso identifica com bastante gente, bastante coisa. E, assim, agora
uma coisa mais pessoal sua no que você começou falando, foi lá no começo, e daí agora eu quero trazer de volta. Que foi nessa relação de propósito que você tem com isso, tá? Porque isso é uma coisa bem pessoal, sabe? Tipo, que nem a gente comentou, né? É um privilégio trabalhar com o que você gosta e tudo mais. Mas assim, cara, eu acho que quando você encontra um propósito, né? Uma finalidade pessoal naquilo, independente se aquilo é profissional, é isso que traz essa... Como é que eu vou dizer? Essa essência do trabalho, da entrega do trabalho, sabe? E são coisas que... é difícil falar isso, né? Tipo, você pode encontrar em qualquer coisa. Pode, mas é que tem gente que tá em tanto problema e tanta dificuldade, até questões sociais, que, pô, não tem como eu cobrar que a pessoa encontre propósito naquilo, pelo amor de Deus. Mas, assim, dentro de um mundo onde você pode... eu gostaria que você falasse do teu propósito quanto a isso, entendeu? Porque isso pode despertar também nas pessoas. Sim. Vou me abrir um pouco aqui, me expor um pouco. Eu nunca fui a pessoa, assim, ao longo da minha vida que mais acertou nas decisões de relacionamento, assim, pensando na minha vida pessoal. E mais recentemente, isso na verdade por vários outros motivos, essas áreas sempre tiveram propósitos grandes para mim, assim. Mas falando sobre isso especificamente, que é algo que fortalece, que renova, assim, meu propósito todos os dias, eu sempre tive, apesar disso, uma visão de que era possível ter uma relação bacana, assim, legal, saudável, sabe? E eu, mais recentemente na minha vida, nesse relacionamento que eu tô agora, quando ele começou, foi a concretização de que, de fato, isso existe e de que essas práticas que a gente tá falando sobre aqui, elas de fato ajudam e elas de fato fazem com que uma relação fique mais saudável e melhore, e eu vivo isso no meu dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso por estar em uma relação muito saudável, muito legal, em que eu identifico que eu e ele também aplicamos, né, essas coisas todas, e isso traz um benefício gigantesco, assim, eu vejo que vale a pena, assim, investir nessa área, sabe? Vale a pena trazer um pouco mais disso e desses benefícios para outras pessoas também que muitas vezes estão se relacionando sem conseguir se observar, estão se relacionando pautadas em fake news que vêm na internet, de generalizações, ou de coisas que elas aprenderam na vida delas e que para elas é muito óbvio, mas que na verdade é muito diferente da forma que a parceria aprendeu. Então, acho que viver isso na minha vida pessoal me ajuda a sempre renovar esse propósito de que vale muito a pena levar isso para outras pessoas também, sabe? Muito massa. E eu acho que isso também te tira de um lugar de super-heroína, assim, Sim. sabe? Tipo, porque eu acho que o profissional da saúde, ele tem que ser muito mais valorizado do que ele é, mas ele não é um super-herói. Não. Ele é um ser humano que precisa dos mesmos cuidados que ele mesmo passa, né? Sim. Então, sei lá, o meu amigo que é médico, ele precisa de um médico. Sim. Sabe? Tipo, ele precisa de alguém pra cuidar dele também Exato. quando ele tem algum problema. Então, eu acho isso muito massa, assim, né, no propósito pessoal, porque é isso. Quando você consegue entender que aquilo que você faz implica na sua vida e aquilo da sua vida implica naquilo que você faz, que implica na vida de uma outra pessoa, você tá trabalhando por algo maior que você. Eu acho que esse que é o grande esquema, sabe? Eu acho que esse que é a grande beleza das coisas é você fazer algo que é maior do que você. Eu acho que isso que dá o geral pra galera. Bom, pra gente terminar, eu acho que você poderia virar pra sua câmera e falar algumas palavrinhas pra uma pessoa que eu acho que nesse momento, se ela chegou até aqui nesse episódio, é porque ela realmente quis saber. Sim. Ela realmente quer entender mais e talvez ela esteja passando por algum problema significativo em relacionamento. E eu acho que você pode falar com essa pessoa agora. Tá bom. Primeiro de tudo, eu quero te dizer que se você tá tentando resolver aquele problema na tua relação que parece que você só derrapa, só escorrega e você fica tentando, aquilo não se resolve, busque ajuda. Entenda o porquê que aquilo não tá se resolvendo. Não é uma culpa tua de que você não tá conseguindo expressar
o que está acontecendo, o que você está sentindo. Talvez você não esteja de fato entendendo o que está acontecendo dentro de você. Talvez você ainda não entenda, ou a própria pessoa com quem você está se relacionando não entenda o que ela sente, o que ela vive nesses momentos. E talvez a gente esteja tentando ir muito diretamente para uma rota de mudança, de pedido, de assim, pedir muito para que a pessoa mude, quando na verdade talvez a gente precise dar um passinho para trás e primeiro compreender se a situação é passível de uma mudança, e se aquela mudança de fato vai ajudar vocês a chegarem no lugar que vocês querem chegar. Quando a gente olha para um relacionamento, ele é uma moeda. Uma pessoa é uma moeda, na verdade. Todo mundo aqui, eu, o Matheus, você, todo mundo representa uma moeda. Essa moeda tem dois lados. O primeiro lado é de uma característica que te atrai, que você gosta muito, que você admira. Vira essa moeda de outro lado, essa mesma característica começa a dar problema depois de um tempo na relação. Uma pessoa que era muito espontânea, daqui a pouco vai começar a esquecer de pagar a conta. Uma pessoa que era muito metódica, vai daqui a pouco começar a implicar que a outra esqueceu de pagar a conta. E uma coisa que gerava muita admiração no começo, começa a ser um problema. Se a gente vai direto para a mudança, a gente elimina aquela característica que também tem o seu lado muito positivo, que despertou aquele amor, que fez parte da construção de vocês. Então, antes de continuar insistindo na mudança, busque essa compreensão e busque ajuda se necessário. Aí, ó, muito bom. Gabi, muito obrigado. Obrigada. Foi uma excelente conversa. Eu aprendi muito hoje, foi Fiquei muito feliz. massa. Adorei também. E é isso, tomara que daqui um tempo você volte daí Com pra gente certeza. conversar sobre novas coisas. Se Isso sair aí. alguma coisa na mídia desses idiotas aí, que vem comentar aqui também, isso eu acho boa. massa. Tá bom? Então, obrigado. Legal. Muito obrigado. Muito obrigada. Adorei. Obrigada. E você que ficou até aqui, muito obrigado também, tá? Teremos outros episódios. Eu espero que você tenha sido tocado no seu coração com um pouquinho mais de amor da Gabi Amor também para nós, beleza? Muito obrigado, valeu, até mais.